Olá pessoal, meu nome é Arthur. Eu vou estar passando para vocês uma aula de matemática. Eu resolvi falar sobre o crivo, porque eu acho que ele é aplicável em vários problemas que envolvem divisibilidade, números primos, e como faz parte, né, da ementa da OBI, saber números primos, divisibilidade, então acho que vai ser bem útil, porque dá para ser aplicado em vários problemas. Eu vou estar usando como problema motivador esse Count Divisor do CSS. O problema é basicamente, você vai receber N números, e para cada número que ele vai te dar, né, esses números X, você tem que dizer quantos divisores esse número tem. Então, por exemplo, o 16, ele tem 5 divisores, que é o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. O 17, ele só tem 2 divisores, que ele é um número primo, né? Então, ele só vai ter o 1 e o 17. O 18, ele tem 6 divisores, seria o que? O 1, o 2, o 3, o 6, o 18, né? E também o 9. Então, esses seriam os 6 divisores do 18. Bem, você pode ver que as entradas, elas são bem grandes, né? Por exemplo, você vai ter até no máximo 10 elevado a 5 números, e esses números que ele vai te dar podem ser no máximo 10 elevado a 6. Então, se a gente pensasse em resolver esse problema, por exemplo, a gente recebe o número, a gente vai de 1 até esse número e a gente verifica. 16 é divisível por 1, por 2, por 3. A gente faz isso até chegar no 16. E aí a gente vai, tipo, tendo um contador. A gente precisaria, então, tipo, eu posso escrever o código, né, pra isso. A gente sei lá, a gente teria esse número N. E a gente faria I de 0, N. A gente receberia o nosso número X. E aí a gente faria, né, tipo, aqui no número J, indo de J até X. E aí a gente só verificava, né, se o X, por reta divisão do X por J é igual a zero, então a gente aumenta essa resposta. Teria que ter uma variável de resposta aqui, né? E a gente printaria. Essa seria a solução naive, né? Tipo, a primeira solução que a gente pensa seria essa. Você vai ver que, tipo, ela funciona, só que tem um problema que isso daqui dá TLE. Então, pode ver que a resposta é a mesma, só que isso daqui vai dar TLE porque o nosso N pode ser até 10 elevado a 5. Então, tudo que tiver aqui dentro, tipo, a gente vai repetir 10 elevado a 5. E o nosso X, ele pode ser até 10 elevado a 6. Então, imagina que a gente vai ter que fazer isso daqui, tipo, 10 elevado a 5 vezes, e quando chegar aqui a gente vai ter que fazer 10 elevado a 6. Então, isso vai dar... Então, isso, no pior caso, né, seria 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 6, que é igual a 10 elevado a 11. Então a gente faria 10 elevado a 11 operações. Uma estimativa que o pessoal normalmente usa é que o computador faz 10 elevado a 8 operações em um segundo. Então, no caso aqui, a gente estaria... O nosso algoritmo resolveria o problema, no pior caso, em 1000 segundos, né? Então, não vai passar porque a gente tem que passar esse problema em um segundo. Bem, então qual que seria a ideia do crivo, né? A gente resolveria isso daqui usando o crivo de Aristóteles. A ideia do crivo é a gente basicamente fazer a solução naive, só que você percebe que, por exemplo, imagina que a gente vai ter aqui, sei lá, imagina que ele vai passar 10 elevado a 5 números, só que ele vai passar, tipo, o mesmo número. Então, tipo, esse for aqui, a gente vai estar fazendo ele meio que à toa, porque a gente já sabe essa resposta. Então, a ideia vai ser a gente pré-computar, tipo, para todos os números. Essa é meio que a ideia do crivo, a gente, tipo, vai saber para qualquer número quantos divisores ele tem. Então, para a gente resolver esse problema, né, a ideia do crivo, a gente vai ter um vetor, onde a gente vai salvar os valores. Então, por exemplo, a gente vai ter um vetor com n index, né? Então, que vai ser, tipo,
de 1 indo até n, então a gente, na verdade vai ser 0 aqui, né? Só que a gente não precisa contar o 0. Então, para cada número, a gente vai, tipo, para cada posição do nosso vetor, aqui dos nossos índices, a gente vai salvar quantos divisores ele tem. E a ideia que a gente vai usar é basicamente a gente vai começar, por exemplo, do 1, e a gente vai em todos os múltiplos do 1 e vai, tipo, se um número ele é múltiplo do outro, então esse outro número divide ele, né? Então, por exemplo, o 1 ele vai dividir em todos os números, né? Então a gente vai passar no vetor de 1 em 1 e a gente vai marcar, tipo, inicialmente vai estar tudo aqui 0, e aí a gente vai passar de 1 em 1 e a gente vai incrementar nessa posição que a gente passar. Então, inicialmente, o vetor, na primeira vez que a gente vai passar, a gente vai passar de 1 em 1, então as posições, os valores vão aumentar de 1, né? Tava tudo 0. Depois, a gente vai ir pro 2 e a gente vai passar de 2 em 2. E a gente vai incrementar nessa posição. Então, aqui no 2, a gente tinha um divisor, que era o 1, então agora tem o 2. Então, vai ser o 1 e o 2, os divisores de 2. E aí a gente vai pular pro 4. E aí a gente vai aumentar. Vai ser para 2, do 6 para 2, do 8 para 2, do 10 para 2. Então, agora a gente vai do 3 e a gente vai repetindo basicamente esse processo, né? Então, a gente vem aqui, incrementa, e a gente pula de 3 em 3 e a gente vai aumentando a posição. Então, percebe que, tipo, a gente só vai mudar na posição que, tipo, a gente vai passando nos múltiplos daquele número que a gente tá olhando atualmente, né? Então, todas as posições vão ficar igual, a gente só vai incrementar onde a gente for passando. Então, o nosso vetor final, ele ficaria assim. Então, digamos que o nosso vetor ele se chama div, né? De divisores. A gente só precisaria, tipo, pegar, né? A gente lê o nosso número x e a gente só dá um cout no div de x. Isso daqui é uma operação que, tipo, ela tem um custo de uma operação, né? Ela é o de 1. Então, é basicamente isso a ideia pra gente montar esse vetor, né? Que seria, tá, tipo, beleza, era ruim o outro, porque a gente basicamente teria que fazer para cada número, a gente ia basicamente percorrer de 1 até um número. Só que nesse daqui, se você for perceber, né, tipo, a gente passa em todos os números, só que a gente vai meio que pulando. Como ficaria, né, a complexidade final disso? Então, por exemplo, pro 1, quantas vezes a gente vai passar no vetor inteiro, né? A gente vai passar N vezes. A gente vai pular de 1 em 1 em todos os elementos. Depois, a gente vai pular de 2 em 2 em todos os elementos do vetor. Então, a gente vai pular N sobre 2 vezes. Então, a gente vai executar, né? N sobre 2 vezes operações. Depois, a gente vai fazer N sobre 3. E depois N sobre 4. Enfim, até N sobre N. Então, a gente pode simplificar essa conta, né? A gente teria N que multiplica 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 até 1 sobre N. Então, quantas operações a gente executaria aqui, né? Dá pra ver que não vai ficar N ao quadrado, porque, tipo, apesar de a gente estar somando, né? A gente, tipo, vai somar, vai fazer N somas aqui dentro, mas, tipo, essas somas não tem valor 1, né? Então, vai ser sempre, tipo, 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto. Então, vai ser um valor menor, né? Isso daqui é fácil de responder, né? Se o pessoal já fez cálculo 1. Na notação discreta, né? Ficaria algo como N que multiplica esse somatório aqui. Então, dá pra gente escrever isso mais bonitinho. De 1 até N, de 1 sobre I. E pra quem fez cálculo 1, né, isso daqui fica, tipo, fácil de a gente saber quanto que é isso daqui, porque como isso daqui é discreto, um limite superior, né, seria a própria integral disso daqui, né, então a integral vai dar um valor maior do que de fato é isso, mas
tipo, já vai ser o suficiente para visualizar que, tipo, esse algoritmo tem uma complexidade boa, né? Vai executar poucas operações para a gente ter a resposta. Então seria basicamente resolver, né, essa integral aqui, que é uma das integrais clássicas, vai ser o log de n. Então, o nosso algoritmo teria complexidade n, log de n. E aqui seria o log na base natural, só que a gente pode considerar como sendo na base 2, porque o n, né, o número de Euler, é maior do que 2, então o logaritmo disso daqui daria algo maior, né? Então, se a gente fazer aqui em Python, né, só pra gente verificar se isso de fato passaria, o nosso n aqui, né, que eu tô chamando, teria que ser, na verdade, o x, né, o maior tamanho de x que a gente vai ter que responder, os nossos divisores, que seria 10 elevado a 6. Então, a gente calcular quanto que é, pô, 10 elevado a 6 log de 2 vezes 10 elevado a 6, isso daqui dá esse número. A gente pode verificar se, tipo, se isso é menor do que 1 elevado a 8, e o Python diz que sim. Então, se a gente conseguir montar esse vetor aqui de divisores, a gente vai conseguir passar o nosso problema. Então, para a gente montar o nosso vetor de divisores, então a gente vai primeiro ter que inicializar, né? Então vamos chamar de div aqui. E a gente vai precisar de... Nosso div vai ter que ter 1 elevado a 6 posições. A gente vai ter que colocar mais 10, né? Porque como os vetores são indexados em 0, se a gente colocar só 1 elevado a 6, a gente vai ter faltando 1, né? A gente poderia fazer só 1 elevado a 6 mais 1, que vai dar certo. Mas enfim, eu tenho o costume de colocar mais 10 e a gente inicializa tudo como 0, né? Então, a gente vai ter que fazer um for, e a gente pode fazer, por exemplo, grande com i igual a 1 até e até 1 elevado a 6. E agora a gente vai ter que ter um outro for, que a gente pode chamar de j, que ele começa em i, e ele também vai até o final do vetor, que era basicamente o que a gente estava fazendo, né? Na mão ali. Então, para cada elemento j, a gente incrementa. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente vai considerar, por exemplo, o 1, né? Então, a gente vai começar no 1, a gente vai ir no nosso vetor inteiro e vai incrementar 1. Depois a gente vai começar no 2. Eita, aqui, ó, importante. Aqui não é mais igual a 1, não é j mais, né? É j mais igual a i, porque a gente vai pulando, tipo, a gente vai passando só nos divisores. Então a gente vai pulando de i em i. Então a gente vai começar no 1, a gente vai pulando de 1 em 1. Depois a gente vai pro 2, a gente vai pulando de 2 em 2. Depois no 3, vai pulando de 3 em 3. E assim por diante. E a gente vai incrementando em cada uma dessas posições. Então no final a gente vai ter o nosso vetor com todos os divisores. E aí fica fácil, né? A gente só precisa do nosso n. A gente faz loop aqui nv. A gente dá o nosso número x. E a gente dá um cout no div de x. Então a gente pode testar aqui e dar a resposta correta. Então, só submeter e foi aceito. Então é isso. Eu espero que tenha dado para entender esse algoritmo. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar e eu tento ajudar.